Olá, pessoal. Olá, alunos, comunidade acadêmica aqui do Centro Universitário UNA. Estamos no nosso primeiro episódio do podcast O Poder da Estética. Projeto desenvolvido para trazer informações e conhecimentos sobre a área da estética para os nossos alunos e comunidade acadêmica em geral. Por aqui irão passar diversos especialistas na área da estética e no nosso primeiro episódio a minha convidada é a Isadora, esteticista, preceptora do curso de estética aqui do Centro Universitário UNA, e o nosso tema de hoje vai ser cosmetologia. Eu sou a Sara, sou biomédica, especialista em estética avançada e vou querer que a Isadora se apresente um pouquinho agora para vocês. Olá, gente, eu sou Isadora, sou preceptora aqui da UNA há 4 anos, sou junto com a Sara, nós planejamos, né, a Clínica Escola do Cristiano Machado, que hoje é um grande projeto que a gente tem aqui na casa, e principalmente trabalho com estética há mais de 10 anos. E uma das áreas que eu mais gosto de estudar, e que foi de fato que a gente mais desenvolveu aí nesses 4 anos aí de Clínica Escola, foi de fato a cosmetologia. Bom, o objetivo desse podcast é trazer conhecimentos na área da estética, mas com assuntos bem objetivos. É um bate-papo com nossos especialistas e o primeiro tema, que é cosmetologia, ele foi escolhido porque a gente entende que o uso de cosméticos durante a prática estética é muito importante para a obtenção de resultados. A cosmetologia ela é uma área que estuda o desenvolvimento de cosméticos e a sua atuação no nosso corpo, seja ele aplicado ali na pele, no cabelo. E hoje a Isadora vai falar um pouquinho pra gente sobre essa área. Como a gente já se apresentou, Isa, a primeira coisa que eu gostaria que você falasse pra gente é qual é o poder da cosmetologia hoje na área da estética? Olha, a estética ela evoluiu muito nesse tempo, principalmente nesses últimos 4, 5 anos. E a cosmetologia hoje, ela é uma base muito utilizada para os procedimentos em cabine. Então, ele vai ser, para alta tecnologia, ele vai ser um adjuvante ali para os procedimentos em cabine. E a cosmetologia é a base do nosso skincare, do nosso home care, né, das nossas prescrições para esses pacientes que vão utilizar em casa. Então, nós, como profissionais, temos noção e principalmente conhecimento básico de como prescrever e indicar os cosméticos, é o nosso principal objetivo aqui, é manter a saúde da pele desse paciente, in e out. Só para quem está assistindo a gente, para vocês já conhecerem alguns termos da estética, quando a gente fala da cosmetologia aplicada em cabine, nós estamos falando dos cosméticos que o profissional da área da estética utiliza e aplica nos seus pacientes. Que geralmente, né, Isa, são cosméticos de porcentagem maior, são cosméticos de fato profissionais, utilizados dentro de clínicas ou centros de estética. Já os cosméticos home care ou os skincares, eles são utilizados pelos pacientes na casa desses pacientes no seu dia a dia. Geralmente são cosméticos de porcentagem menor que são prescritos por esse profissional para que esse paciente ele dê continuidade ao seu tratamento em casa. Isa, como que você acha, né, que um profissional ele consegue se diferenciar? O que ele precisa estudar? O que ele precisa, de fato, procurar entender na área da cosmética para que ele seja um profissional diferenciado trabalhando com essa área de cosmetologia? O estudo ele vai dar base até os cosméticos mais avançados que a gente tem hoje, que são os cosméticos que, para o pessoal entender melhor, são os menores de maior poder de permeação, né? Os vetorizados, nanovetorizados, as nanopartículas. Mas a base simples do produto mesmo, do ativo simples, ele precisa de ser estudado, né? Então, a base cosmética, entender aquele ativo, entender o mecanismo de ação daquele ativo, ele é muito importante porque hoje a cosmetologia ela cresceu muito. Então, hoje a gente compra ativos que já são blends, que já são misturas, que são associações. Então, entender a base faz com que a gente faça uma prescrição correta, independente ali da disfunção que aquele paciente possa ter, eu vou saber prescrever. Então, a base cosmetológica, as bases de fato de estudo são imprescindíveis para saber. E como que um profissional, né, ele consegue ter conhecimento sobre qual cosmético utilizar durante um atendimento ou prescrever para um paciente?
resumindo a pergunta, dentro de um curso de graduação, na verdade, um tecnólogo de estética, ou aquele profissional que vai, um aluno, né, que vai cursar biomedicina, se especializar na área da estética, ali ele já tem uma base sólida para já se formar e saber escolher o melhor cosmético para atuar em cabine ou prescrever para o paciente, ou ele vai precisar estudar mais, por exemplo, fazer uma especialização? Olha, Sara, polêmica, né? O profissional esteticista e cosmetólogo, ele já forma com essa habilitação. E o profissional biomédico, ele precisa, de fato, de uma especialização. Tanto especialização acadêmica, uma pós-graduação, quanto também as especializações externas, né? Os cursos que aí a próprio mercado oferece. Mas nada, e eu acredito que você também não há de discordar comigo nesse ponto, nada substitui a prática clínica. A clínica, o dia a dia, o entender da disfunção do paciente, o estudar um pouco mais sobre também a tecnologia aplicada ali para aquele cosmético, faz com que a prescrição dele seja, assim, ele vai entender e ele vai saber prescrever. Então, a base do aluno que é formado em estética dá uma ajuda, né? Ele realmente sai habilitado. É sempre importante quem trabalha com clínica, quem atende todos os dias, faz esse atendimento ao público, precisa de estudar, o estudo vai ser constante. O aluno biomédico, eu já indico ali uma pós-graduação mais aplicada, e o aluno esteticista, a pós-graduação, vai aumentar ainda mais esse conhecimento dele, sabendo que ele sai ali habilitado para cosmetologia na sua formação. Só lembrando, gente, que não somente esteticistas e biomédicos podem atuar com a cosmetologia. Nós temos também outros profissionais, como farmacêuticos. Os farmacêuticos, eles desenvolvem esses cosméticos, mas ele pode, após a graduação de farmácia, se especializar em farmácia estética, né? As magistrais também, né? Estética avançada, o fisioterapeuta em dermatofuncional, o enfermeiro. Então, são diversos profissionais aí da área da saúde que já podem atuar com a área da estética através de uma especialização em estética avançada, e também, se ele conseguir conciliar uma especialização em cosmetologia, ele vai ser um profissional mais completo. Isa, vamos pensar ali num paciente que nos procura numa clínica de estética, num centro de estética, e ele me fala que ele não utiliza nenhum cosmético em casa. Nossa. Então, ele é um paciente que ele tem ali uma hipercromia. Ele foi diagnosticado com um melasma, que é um tipo de mancha causada ali por alterações hormonais, genética. Mas esse paciente procura uma clínica de estética, mas ele não usa nada. Ele não usa um protetor solar, um sabonete específico para a pele. É possível pegar esse paciente e tratar sem que a cosmetologia esteja ali atuando ativamente? Não tem como. É praticamente impossível. Se a gente pensa numa disfunção, né, como um melasma, uma mancha, uma hipercromia, que ela é multifatorial e ela, principalmente, ela não é curada, ela é controlada, e a gente tem um fator externo muito forte, né? Por exemplo, agora no verão, quem tem melasma e está sofrendo com o escurecimento dele, né? A cosmetologia, ela é a base do tratamento de um paciente com hipercromia. Então, eu só consigo, de fato, ter uma eficácia naquele controle dessa disfunção com a cosmetologia associada para esse paciente. Eu costumo falar muito para os meus alunos, como professora aqui do Grupo Ânima, que quando um paciente nos procura e ele, de fato, não faz uso de nenhum cosmético, o ideal é que ele volte para casa com uma receita de alguns cosméticos para utilizar em casa. Que ele comece a criar essa rotina ali no mínimo 1 mês, 30 dias. Ele cria essa rotina de cuidados com a pele em casa para depois começar um tratamento com um profissional. Porque se começar esse tratamento sem esse paciente cuidar da pele em casa, ele pode voltar com um efeito que nós chamamos de efeito rebote, que é uma mancha muito pior, né? Uma hipercromia muito pior ali para o paciente. E aí eu vou aproveitar esse assunto para te perguntar se existem produtos específicos, obrigatórios, ou quais são os produtos básicos de cuidados com a pele em casa. Eu acho que o básico que todo mundo tem que ter é um protetor solar. Protetor solar. Isso é indiscutível. O uso do protetor solar, que seja ele de boa qualidade, que o paciente de fato utilize, faça e reaplique. Um outro cosmético que eu gosto muito de prescrever, e hoje, principalmente pelo fácil acesso que as pessoas têm, é a vitamina C.
A vitamina C, ela é um cosmético simples e básico para poder manter o viço, para poder manter ali a elasticidade da pele, para fazer controle desse melasma, para fazer o controle de hipercromias, para melhorar aspecto de olheiras também. Então, a vitamina C, ele é um produto básico. E aí, um sabonete específico, né? A limpeza da pele, fazer um bom home care, prescrever um bom home care e o paciente fazer um bom skincare, perpassa ali por uma limpeza muito bem feita dessa pele. Então, um sabonete específico para esse paciente. E aí, se um paciente ali... Aí a gente vai ter que entender ali as especificidades. Se eu vou aplicar um tônico diário, ou se eu vou colocar um hidratante mais específico, ou se eu vou acrescentar mais um outro tipo de sérum que seja rejuvenescedor. E aí a gente vai entendendo. Mas os básicos, ao meu ponto de vista, é um bom sabonete, uma boa vitamina C e um excelente protetor solar. Então tá. Então são 3 aí. Protetor solar, o sabonete e uma vitamina C, né? O que é um famoso aí antioxidante. Nós sabemos que nós temos tipos de peles diferentes. E aí eu já vou fazer 2 perguntas em uma. A primeira, eu gostaria que você explicasse pra gente os tipos de peles que existem, né? E após eu identificar ali o tipo de pele que eu tenho, eu consigo fazer essa identificação sozinha? Eu preciso de um profissional para me auxiliar? E sozinha, eu posso ir na farmácia comprar um skincare ou eu preciso de indicação de um profissional? Os tipos de pele. A gente mora no Brasil. Isso é um ponto que a gente precisa de levar sempre em consideração. Moramos num país tropical e quente. Então, o mais comum da gente encontrar aqui são peles mistas, que são aquelas peles que elas vão apresentar oleosidade na zona T, e as peles oleosas, que são aquelas peles que vão apresentar oleosidade em toda a face. Nós temos também peles secas, que são aquelas peles que você vai ter uma característica da falta de um brilho, da falta de um viço, e essas peles elas precisam de hidratação, tanto a ingestão de água quanto bons hidratantes de pele. E aí a gente tem as peles que tem algumas outras especificidades, como por exemplo, peles sensíveis, né? E aí a gente tem, dentro dessa possibilidade de sensibilidade, a gente tem pacientes que têm rosácea, a gente tem pacientes que sofrem de dermatites atópicas, e aí nós temos essa especificidade das peles sensíveis. Mas no Brasil, a gente encontra muito mais esses pacientes que misturam aí a pele mista à pele oleosa, né? Pelo nosso clima. E aí como é que a gente vai fazer esse diagnóstico, esse autodiagnóstico? O ideal mesmo é que a gente procure um profissional, né, habilitado, seja um biomédico, um esteticista, um fisioterapeuta dermatofuncional, um enfermeiro esteta, para poder fazer essa avaliação dessa pele. Mas é muito fácil identificar. Se você tem, de fato, né, uma oleosidade aqui nessa zona T e você consegue perceber isso. E, claro, né, o autoexame ele é extremamente importante. Ninguém sabe melhor do paciente do que ele mesmo. Então, esse autoexame, essa autoobservação, ele vai perceber que ele vai ter uma pele mista. E um paciente que vai ter aí uma pele mais oleosa, e aí são os pacientes mais queixosos também, ele vai conseguir fazer esse diagnóstico de pele oleosa. Eu, hoje, dentro da minha prática, eu não indico esse paciente fazer essa compra desse produto em farmácias ou em casas de produtos de beleza de forma à revelia. Porque ele pode... É um tiro no escuro, ele pode super acertar naquilo dali, como ele pode realmente causar outros problemas. E para paciente com pele oleosa no Brasil, o problema mais comum é a acne, né? Então, eu não indico. Eu sempre oriento, e principalmente oriento os pacientes e os meus alunos, a fazer uma prescrição simples, fácil, e que esse paciente ele tenha esse papel descrito e ele possa ir à farmácia e fazer a compra. Porque quem trabalha, né, com atendimento, a gente sabe que a gente tem um mundo de possibilidades de produtos e a gente pode fazer essa venda, como o paciente pode optar por comprar na farmácia, mas sempre, né, orientado por um profissional. Então, ele pode ir desde que ele tenha uma boa prescrição e um diagnóstico muito correto. Né? Porque não adianta a gente também passar 1 milhão de produtos para esse paciente se ele não toma uma água. Então, ele precisa de um diagnóstico e um encaminhamento muito correto da parte do profissional. Eu acho muito importante essa busca por indicação de um profissional, porque nós temos hoje cosméticos de variados preços no mercado. Então, a gente tem cosméticos super caros, cosméticos mais acessíveis. O profissional, ele vai saber identificar o que o paciente, naquele momento, ele pode investir. Então, ele vai conseguir ali informar, né, um cosmético num valor
maior, mas que de fato é essencial para um paciente específico, e poder ali indicar em conjunto um outro cosmético, às vezes mais em conta, um hidratante mais em conta, associado a uma vitamina C de um preço mais elevado, porque em tal paciente precisaria ali de uma porcentagem, por exemplo, de vitamina C maior. Reforçando dos tipos de pele, né? Que nós temos os 4 tipos mesmo, que é a pele oleosa, que vai apresentar mais acnes, a pele mista, a pele seca e a pele normal, e dentro dessa pele normal a gente pode ter, de fato, uma pele mais sensível, com rosácea. Então, se eu simplesmente entro ali no Instagram e vejo o que a blogueira tá usando, indicando, não sei o meu tipo de pele, às vezes eu vou comprar um cosmético que não vai fazer bom pra minha pele, eu vou utilizar, talvez a minha disfunção estética ela vai piorar, eu não vou entender o motivo e vou fazer um investimento que para mim não era necessário. Então, o ideal, a gente sabe que para manter uma rotina de cuidado em casa, seria então o protetor solar, a vitamina C, um bom sabonete. Eu também gosto muito do hidratante, até para pele oleosa, porque nós temos hoje os hidratantes à base de gel, que eles são para peles oleosas e acneicas. Porque geralmente os sabonetes de pele oleosa e acneica, eles ressecam muito a pele. Então, ele vai precisar hidratar em algum momento. Vão ser esses produtos de fato básicos, mas como tem uma gama de produtos e com ativos diferentes, o ideal é procurar um profissional. Senão você vai ter uma bancada cheia de produto que não vai funcionar em nada. Vai funcionar em nada. Você só tem muito produto. E aí, já aproveitando e entrando nessas partes específicas dos cosméticos, eu selecionei aqui 4 cosméticos que são muito divulgados em redes sociais, que são muito procurados em farmácia. Então, 4 cosméticos que eu gostaria que vocês nos informassem. O que ele é, como ele age na pele e quem precisa de fato utilizá-lo diariamente. Um primeiro que você já falou com a gente é a vitamina C. Tá? Então, muitos profissionais já prescrevem a vitamina C, é muito dito, né, em redes sociais. Muitos pacientes procuram por essa vitamina C. Então, o que ela é, como ela é usada, quem pode de fato comprar? A vitamina C é um antioxidante. Um antioxidante ela vai... Basicamente, né, a gente tem algumas moléculas ali chamadas radicais livres, e ela inibe ali a morte celular precoce, né? Só que a vitamina C, além dela ser um excelente antioxidante, ela é um excelente clareador, né? Porque ela vai agir diretamente nessa diminuição dessa coesão ali, desse pigmento que tá na face. Ela é um excelente renovador celular, né? Por ser um bom antioxidante, ela é um excelente renovador celular. E ela hoje, a gente tem a vitamina C de várias formas no mercado. A gente tem sérum, a gente tem cremes, a gente tem protetor solar que a gente compra nas vitaminas C. Então, a gente consegue observar que a forma de apresentação dela no cosmético, ela vai ser abrangente. Então, os pacientes ali, eu não vou falar numa idade, mas um paciente ali que procura e ele tem uma queixa de uma pele desvitalizada, ou de uma queixa também de uma pele com mancha, ou uma pele que precisa de um hidratante específico, a vitamina C ela vai abranger dos mais novos aos mais velhos. Então, ela é um ativo muito abrangente e muito fácil de prescrever, porque é um ativo muito difícil de ter uma reação, né, na pele. Então, é o mais comum de prescrição mesmo. Eu vou complementar, né, da vitamina C, que eu gosto bastante, porque por ter essa função clareadora, ela pode ser utilizada por diversos tipos de pele, sem o risco de a gente gerar uma queimadura ou uma intercorrência, quando a gente precisa, de fato, utilizar ácidos como clareadores. Sim. Então, a vitamina C, eu acho que, assim, é o primeiro cosmético clareador que a gente indica para conhecer a pele daquele paciente. Porque eu acho importante a gente falar assim, nem sempre o profissional, por mais que ele estude, ele vai acertar de primeira o tipo de cosmético que o paciente precisa. Porque é tentativa e erro, né? Porque é tentativa e erro, e é um momento que você está conhecendo o paciente, conhecendo a pele dele. Então, o que eu acho que geralmente não tem erro? É, de fato, o protetor solar, um sabonete e a vitamina C, que é um antioxidante, então vai atuar combatendo esses radicais livres que geram envelhecimento, hipercromia na pele do paciente. Então, né, vai prevenir o envelhecimento precoce e também vai começar a clarear as manchas para que eu possa conhecer a pele daquele paciente. E aí, o segundo ativo que eu queria que você falasse com a gente é o famoso ácido hialurônico. O ácido hialurônico.
injetável, ele é preenchedor. Isso. Né? E quando ele é utilizado tópico, ele vai ter uma funcionalidade de segurar a água no tecido. Então, ele é um hidratante por ele realmente segurar essa água na pele. Ele é um excelente hidratante. E como ele vem de uma base mais fluida, ele é um hidratante, às vezes, muito bom para a gente utilizar em peles mistas. Não acho que em pele oleosa talvez seja o melhor hidratante, mas ele é muito utilizado em peles mistas. E como ele tem essa capacidade dessa retenção dessa água, ele deixa a pele com um aspecto muito viçoso, ele dá um brilho diferente para a pele. Assim também como ele com preenchedor, a gente vê que ele funciona muito bem, ele deixa um aspecto muito natural para o tecido. Como hidratante, ele também tem essa funcionalidade aí de deixar essa pele mais bonita, mais brilhante. E aí a gente fala que quem usa o ácido hialurônico como hidratante, a gente vê no rosto, porque deixa realmente uma pele bem bonita. Bem hidratada, né? Exatamente. O ácido hialurônico, só reforçando um pouco, né? Ele é um tipo de molécula que já é produzida pela nossa pele, né? Lá na derme. Então, a gente já produz. A indústria farmacêutica conseguiu desenvolver um ácido hialurônico que seja biocompatível. Então, é bem raro, assim, ter uma alergia, né? Utilizando esse cosmético. E tem como retirar também, né? Se for ele como preenchedor, né? Então, para quem talvez esteja nos assistindo, que seja leigo na área da estética, a gente tem um ácido hialurônico apresentado como cosmético, né? Que vai ser um creme ou um sérum que eu vou passar no meu rosto. Ou eu vou ter o ácido hialurônico, que a gente chama que ele vai ter uma reticulação, ele vai ser como se fosse um gel, que aí alguns profissionais capacitados que atuam na área de estética avançada podem aplicar esse ácido hialurônico como um volumizador da face. Obviamente que aplicar de forma correta, ele fica natural. Sim. Se não for de forma correta, ele não vai ficar natural. Então, que são essas desarmonizações faciais. Sim. Mas como o foco maior aqui é os cosméticos, pensando nele em creme, em sérum, ele é um excelente hidratante, porque a indústria farmacêutica conseguiu desenvolvê-lo, de fato, ele pega a molécula de água, né? E mantém ali por mais tempo a nossa pele hidratada. Reforçando que por que a gente tem que ter o profissional para fazer essa indicação? Porque um bom profissional, ele não vai só indicar cosmético, ele vai perguntar: quantos litros de água você bebe por dia? E a água é fundamental para manter a pele hidratada junto ao ácido hialurônico. Isso, não adianta passar o cosmético se eu não tomei uma boa quantidade de água ao longo do dia. Assim como não adianta eu passar a vitamina C e ter ali muitos radicais livres na minha pele por uso de cigarro, bebida alcoólica. Me expor ao sol, sem nenhum tipo de protetor solar também. Sem protetor solar, não ter uma boa alimentação. Então, às vezes, você vai investir num cosmético caro, mas se a sua alimentação não condiz com o seu desejo, né, de ter uma pele bonita, só o cosmético não vai resolver. Exatamente. Bom, um outro cosmético que eu achei super interessante perguntar para nossa especialista de hoje é o ácido salicílico, porque ele é muito comum de ser visto, principalmente em sabonetes para pele oleosa. E muitos pacientes, para nós que atendemos, eles possuem muito medo de utilizar esse tipo de ácido em casa. Por mais que as concentrações sejam baixas quando vendidos ali na farmácia em formatos de cosméticos, o que é o ácido salicílico e quem pode utilizá-lo? O ácido salicílico, ele é um cosmético que ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Então, quando eu falo anti-inflamatória, ele vai agir desde a bactéria que causa acne até essa hiperprodução sebácea lá na glândula sebácea, que vai produzir essa quantidade de sebo que deixa a pele oleosa. Então, ele é um ativo anti-inflamatório. Quando a gente usa ele em cabine, a gente faz um procedimento que a gente chama de peeling químico, né? Que é acelerar essa renovação celular. Então, ele vai ter essa ação anti-inflamatória, a gente indica ele mais para peles oleosas, principalmente para peles acneicas, que ele é esse ativo que vai realmente tratar a bactéria que hoje na literatura chama C. acnes, que vai tratar essa bactéria causadora da acne. O maior medo, eu acredito, do pessoal usar esse ácido salicílico em casa é que quando você não tem uma prescrição correta, ele vai começar a dar um ressecamento muito grande na pele, ela vai começar a descamar, a pele fica hipersensível e quando você para a utilização geralmente de sabonetes à base de ácido salicílico, a pele, ela volta com efeito rebote. Ela aumenta muito mais a produção de sebo daquele tecido. Então, o ácido salicílico, como um prescritor
em casa, eu sempre indico um tônico junto, porque a função do tônico é regular o pH da pele. Se o ácido salicílico, mesmo em baixa concentração, ele vai ele vai desregular esse pH, o tônico ele volta com pH para dentro da normalidade desse paciente. Então, não precisa de ter medo de utilizar o ácido salicílico se você tiver uma prescrição correta. Agora, se é um adolescente, pensando num caso clínico muito específico, se é um adolescente que pratica um esporte, que seja a luz do sol, né? Um nadador, por exemplo, e que muitas das vezes ele não vai ter um protetor solar específico, porque vai sair com a água. O sabonete de ácido salicílico talvez não seja a melhor prescrição para esse paciente, para esse adolescente. Mas, numa média geral, que são casos muito raros assim que a gente recebe, o ácido salicílico ele é o nosso ajudante para controle de oleosidade e controle de paciente com acne, porque ele é esse ácido anti-inflamatório para o tecido. A gente usa ele em Camille e usa ele em home care. Minha indicação é sempre utilizar home care junto ao tônico para a gente não ter essa reação adversa, que na verdade não é uma reação adversa, né? É de fato uma reação do tecido à utilização desse ácido salicílico a médio prazo. Por isso que é bom, então, a gente ter essa indicação do profissional que ele vai entender a rotina desse paciente, né? Porque eu não posso simplesmente pegar o mesmo sabonete que a minha colega, que o meu coleguinha ali está utilizando, sendo que eu não tenho a mesma rotina diária ali que ele ou que ela. Então, eu preciso comprar os cosméticos dentro da minha rotina ali diária, né? Da minha vivência ali ao longo do dia. O último cosmético, na verdade, que eu selecionei foi o retinol. Nossa, ele é babado. Que é um ácido retinol. É muito encontrado, de fácil acesso em farmácias. A gente já tem diversas blogueiras, diversos profissionais que fazem indicação desse ácido no Instagram, né, em redes sociais em geral, como um rejuvenescedor. Mas eu quero que a Isa, nossa especialista, nos fale o que é o retinol. Qualquer pessoa pode comprar e para que ele é utilizado? Acho que o maior gargalo que a gente tem sentido é a difusão desse retinol. Da mesma forma que foi a vitamina C, mas a vitamina C ela é boa. Mas o retinol, ele entra aí ele tem um milímetro ali para ser indicado. O retinol, ele é um ativo à base de ácido da vitamina A, né? Que são os retinoides. E a vitamina A, ela é um poderoso rejuvenescedor celular. Então, quem que também está nessa base aí da vitamina A? Por exemplo, a isotretinoína, que o nome, né, que é o nome, esqueci o nome dela, que é o ativo farmacêutico, mas como nome de medicamento, ela se chama Roacutan. A isotretinoína, nós temos o ácido retinóico, e aí a gente encontra, por exemplo, ácido retinóico em pomadas muito difundidas no uso da farmácia. E aí a gente tem os retinoides, que aí vem o retinol, os retinaldeídos e tal. Bom, o retinol, ele é um poderoso rejuvenescedor celular, porque ele não vai ter uma reação adversa, por exemplo, como o ácido retinóico, que vai deixar essa pele totalmente descamada e totalmente sensível. Então, ele vai acelerar essa renovação celular. Mas não é para todo mundo. Porque quando a gente fala de rejuvenescedor, de acelerador celular, a gente está falando de peles que estão necessitando de uma renovação celular. Muitas das vezes, peles maduras ou peles desvitalizadas, peles que são que elas têm uma camada de queratina, né, hiperqueratinosas, que são peles que precisam de ter um afinamento para que eu tenha uma melhor resposta ali do tratamento que eu tô fazendo. Então, o retinol, ele não é um ativo para todo mundo, ele não é ativo para pessoas super jovens, ele é um ativo que ele precisa de ser pensado justamente para esses casos clínicos muito específicos, não é um ativo que eu indico para peles sensíveis, porque ele é um acelerador celular, ele é um rejuvenescedor, e peles sensíveis muitas das vezes podem ser reativas à utilização do retinol, e principalmente, retinol não é produto que a gente
mesmo que seja associado a qualquer outro cosmético, com baixas concentrações, ele não é produto que a gente compra em farmácia. Ele precisa de ser prescrito para pacientes específicos. Então, você acha muito fácil, é um excelente rejuvenescedor, como dizem, né, as redes sociais, é um excelente rejuvenescedor. Mas se você tem seus 20 e poucos anos e sua pele tá excelente, ele não vai te rejuvenescer. Ele pode te trazer, por exemplo, acne. Porque ele vai deixar sua pele hipersensível. Então, ele tem um melindre ali na prescrição. Gosto do retinol, acho um excelente ativo, desde que bem prescrito, porque ele vai te trazer reações, caso não seja seu caso clínico. Até porque, por ser um ácido, ele pode causar uma hipersensibilidade, gerar um efeito rebote, uma mancha, Total. né? Se não for bem acompanhado ali por um profissional. E por ser um ácido, geralmente, quando esse profissional ele indica, vai ter as formas de aplicar. Então, por exemplo, ele não vai começar aplicando todos os dias. A gente tem um intervalo de aplicação, a gente tem um intervalo também de tempo de aplicação, né? Então, por exemplo, eu vou te pedir para usar, dar um exemplo, assim, bem irrisório. 2 semanas e depois você vai ter que parar de usar o retinol. Ou um dia sim, um dia não. Um dia não, durante um intervalo de tempo. Talvez ele vai utilizar um intervalo de tempo, a gente vai retirar vai utilizar só um produto e depois a gente vai substituir por outro porque a ação do retinol que eu queria naquele paciente já passou. Então, ele não é de uso contínuo, né? E nem de uso livre. Ele é um produto que ele precisa de ser muito bem prescrito e muito bem utilizado. E no momento que o paciente estiver fazendo uso, né, desse perfil de ácido, ele também deve evitar muitas coisas, como tomar sol, ir à praia, clubes. Então, eu acredito que ele seja, de fato, um cosmético que eu vou preparar meu paciente para utilizá-lo, vou preparar a pele dele e a gente vai preparar um tempo, né? Exatamente. Enquanto ele estiver utilizando, ele vai ter algumas restrições ali no seu dia a dia. E a gente até opta por tempos no ano, né? Por exemplo, a gente opta por utilizar retinol no inverno, porque ele vai ter menos exposição solar, porque muitas das vezes, se ele faz uma atividade física, no inverno ele não vai optar por fazer, às vezes, atividade física ao ar livre. Sim. Então, a gente tem até o tempo no ano que a gente opta por indicar. Então, não pode ser utilizado de forma livre e totalmente indiscriminada. Porque tem peles que são mais resistentes, que vai ter ali aplicação e não vai ter nenhuma complicação, mas tem as peles sensíveis que podem ter, né? Exatamente. De forma resumida aqui, então, a gente falou de 3 ativos, né? Um antioxidante, vitamina C, um hidratante, o ácido hialurônico, para tratamentos ali de oleosidade, ácido salicílico, rejuvenescimento, retinol. Adianta comprar esses ativos e não preparar a pele com um profissional da estética e de forma, né, já objetiva? Eu preciso fazer algum procedimento estético antes de começar a usar esses cosméticos? Não existe tratamento estético sem limpeza de pele. Mas minha pele não pede uma limpeza de pele. Ok, eu compreendo que às vezes você não tem cravos o suficientes para se fazer uma extração de 1h30 de um procedimento. Mas você precisa de fazer uma esfoliação, você precisa de utilizar um sabonete, você precisa de fazer a utilização de aparelhos que sejam cicatrizantes para a gente poder entender. A gente precisa de uma anamnese bem feita para a gente poder fazer essa limpeza de pele. Então, para mim, e eu acho que, né, é uma opinião assim de todos, é uma máxima, na verdade, a limpeza de pele é a nossa entrada para poder fazer esse tratamento cosmético. Então, não adianta você comprar 1 milhão de produtos se a sua pele não está preparada. E a preparação de pele que a gente tem dentro da estética para receber produtos e procedimentos é a limpeza de pele. Então, o nosso carro-chefe hoje é a limpeza de pele para poder começar os tratamentos. Geralmente eu costumo falar nas aulas, né, com os alunos que comprar esse tanto de cosmético e passar na nossa pele sem fazer uma limpeza de pele é como pegar um chão extremamente sujo, empoeirado e passar uma cera. Exatamente. Né? Porque para passar uma cera num chão, deixá-lo ali brilhando, eu vou precisar varrer, passar um pano, para depois vir com a cera. E os produtos cosméticos, a mesma coisa. Às vezes o paciente fala assim, comprei um produto caro de uma marca X, usei alguns meses. Lembrando também que esses cosméticos não fazem ação em 1 semana, 2 semanas, exatamente, né? Exatamente. Vão demandar um tempo. Tem que ter disciplina, utilizar da forma adequada.
E às vezes utilizou 2 meses, 3 meses, 6 meses, não viu o resultado. Mas às vezes a pele não estava preparada, os poros muito obstruídos, o pH desequilibrado, e aí por isso que não teve, né, um resultado esperado. Então, a importância do profissional da área da estética. Além de fazer uma boa anamnese, indicar os cosméticos que vão ser utilizados em cabine e home care, também preparar a pele desse paciente com a limpeza de pele antes da compra desses produtos. Exatamente. Né? Bom, falamos desses 4 cosméticos. Vou querer só tirar uma dúvida aqui com você agora sobre protetor solar, né? Entender com você, especialista, qual é a diferença do protetor solar físico e químico e qual fator de proteção escolher para a minha pele? Olha, a diferença de proteção... Eu vou explicar de uma forma muito simples, que é a que até eu uso explicando dos alunos e nas minhas aulas. O protetor solar físico, ele vai funcionar como um espelho. Então, a radiação vai bater no seu rosto e ele vai refletir. Então, muitas das vezes, aqueles protetores solares que ficam brancos, que são à base, né, de zinco, de óxido de titânio, são protetores solares que eles vão funcionar como esse espelho. Os protetores químicos, que são aqueles protetores que muita gente reclama assim, nossa, eu passo protetor solar, depois de 2 horas eu tô suando, eu tô com calor. Eles retêm essa radiação, e essa radiação ela vem em forma de calor, e ela transforma, não permitindo que essa radiação entre ali nas nossas células e cause danos celulares nelas. Eu sempre opto por utilizar protetores físicos e químicos, porque a gente precisa de ter um equilíbrio. Então, no mesmo produto, você sempre vai encontrar protetores físicos e químicos. Mas eu sempre gosto que tenha um protetor físico. E aí, uma dica que eu sempre dou, se você tá aí com uma demanda de utilização de protetor, né, com bastante físico, por exemplo, um paciente com melasma, que ele precisa de um protetor solar que tenha protetor físico, opte para os protetores que têm base. Então, você vai passar uma base no rosto, então compra um protetor com base. Não é base com fator de proteção, é protetor solar com base. Com cor. E aí, hoje no mercado, a gente tem excelentes protetores que fazem excelente cobertura. E aí, a outra pergunta foi como a gente definiu o FPS, o fator de proteção solar na pele. A gente não precisa de utilizar fatores de proteção altíssimos, tipo 100, caso eu não faça a reaplicação daquele produto. E a gente precisa de lembrar que o fator de proteção, quanto mais alto, mais caro é o produto. Então, eu sempre falo que, de uma forma segura, opte por usar protetores entre 40 e 70. Mas antes de só pensar no fator de proteção, a gente precisa de pensar na reaplicação desse produto. Então, se você tem um protetor solar ali no fator 40 e você está exposto à luz, por exemplo, luz branca de computador ou luz amarela, a gente opta por replicar esse protetor pelo menos 2 vezes ao dia. E aí eu sempre dou a dica, na hora do almoço, que você for escovar o dente, dá uma reaplicada que você vai ficar ali bem protegido. E os fatores... E não significa também que eu vou utilizar protetores solares de altos fatores de proteção, que eles não vão ter necessidade de replicação. Eles vão precisar. Então, para um fator de segurança, para um nível de segurança de FPS e de valores, falando também, né, economicamente do produto, entre 40 e 70 eles vão te atender muito bem. E sempre optando nós, mulheres, ali, para ter uma proteção melhor, esses protetores com base, com cor, que vão ser esses protetores que vão ter mais filtros físicos, que vão fazer essa proteção um pouco mais eficaz. E é verídico quando a gente fala que o protetor com cor, ele dá mais proteção devido ao pigmento? O pigmento também protege e ele também vai ter mais filtros físicos, porque já que ele vai ser colorido, eu consigo aumentar o filtro físico. Entendi. E o filtro físico dá essa proteção um pouco mais estendida à radiação, seja solar, seja radiação de tecnologia, seja qualquer que for. Então, importante, né? Como o protetor solar é algo que a gente reaplica ao longo do dia e nós vamos utilizar muito, geralmente, qual é a quantidade ideal? Assim, eu brinco com os dedos, né? Então, se você passa 4 dedinhos, 4 linhas nos dedos, e você pega e aplica direitinho. Aplica olho, aplica olheira. Quantas pessoas a gente chega em clínica que tá com protetor no rosto, mas as olheiras não estão aplicadas? Nas orelhas também. E principalmente, gente, pescoço e colo. Quer uma proteção, quer ter, né, um rosto harmonioso?
pescoço e colo, eles precisam de também ser protegidos. E um plus ali, sobrou um produto, não lava a mão, não. Passa aqui no dorso da mão, porque ele também sofre muito da radiação solar e é importante que a gente proteja para que essas regiões elas fiquem também longevas, né? Com a beleza longeva, tal qual a gente quer para o nosso rosto. Então, para ficar mais acessível o uso do protetor solar, já que a gente vai passar ali, né, 3 linhas em 4 dedos, vamos aplicar em todas essas áreas. E como teremos que reaplicá-los, né, no mínimo aí mais uma vez ao dia, se eu comprar um fator de proteção entre 40, 50, 60, 70, que vai estar mais acessível financeiramente, ele vai me atender super bem, porque eu vou reaplicar, exatamente, né, ao longo do dia. Então, aquela situação que o paciente fala assim, não tem um protetor porque ele é muito caro. Então, ele pode comprar um FPS 40 e reaplicar. Outra coisa, não tem mais essa questão de não gosto do cheiro do protetor, não gosto dele ficar pregando, não gosto... A gente tem hoje protetores de diversos tipos. A gente tem protetor em stick, em bastão, protetor em pó, a gente tem protetor líquido, 100%, a gente tem protetores hiperfluidos, a gente tem protetor que são mais viscosos e aí eles vão funcionar muito bem para proteção com cor, né? Então a gente tem uma gama de possibilidades de protetor solar e que muitas das vezes são valores acessíveis. Porque um protetor solar você não compra um a cada 15 dias, um a cada mês. Se você compra um protetor bom, ele vai te durar aí uns 2 meses e meio, 3 meses. Então, se você pega aquele valor e fraciona durante 3 meses, você tem um excelente produto aí e com valor justo que você consegue utilizar ele e de várias formas de apresentação cosmética desse produto. Isso, então a gente não tem mais desculpa, né? E por isso que é importante a indicação de um profissional. Porque quando você chegar para esse profissional e falar assim, não gosto de protetor solar porque a pele fica oleosa, ele vai saber te prescrever aquele protetor que ele é all free, né? Livre de óleo, que ele às vezes é mais aquoso, né? Então ele é mais levinho, a textura dele às vezes não tem cheiro, pode ser com cor, sem cor. Então a importância desse profissional que está aí se formando na área da estética, conhecer de todas essas possibilidades. É isso, né? Que eu ia falar. O profissional também, que o paciente chega com a queixa e o profissional que não conhece tem que tirar um tempo, tem que ir na loja, tem que experimentar, tem que saber. Às vezes a gente tem que testar na gente para saber aquilo que funciona, aquilo que não funciona, financeiramente o que cabe, financeiramente o que não cabe. Entender também que eu preciso de ter noção daquele produto que eu estou indicando para o meu paciente, que não é só um nome, não é só um ativo, não é só uma marca, né? É a qualidade daquilo dali que a gente tem que entender também. E aí, nas drogarias, nas farmácias, a gente tem uma gama muito grande de cosméticos, né? Se eu tiver essa dificuldade como profissional de conhecer todos, o que eu posso fazer também é parceria com uma empresa representante de cosméticos, né? Porque essas empresas, nenhuma está nos financiando, né? Então, exatamente, a gente não vai falar nome de ninguém, ainda não estão nos financiando. Mas, vamos supor, nós temos empresas hoje que prestam consultorias para profissionais da área da estética. Então, se eu tenho essa dificuldade de ir na farmácia e conhecer muitos cosméticos, eu posso fechar a parceria com uma empresa, conhecer toda a linha dela de cosmético para os 4 tipos de pele e até ofertar a venda desses cosméticos no meu consultório. Então, é uma dica de renda extra para os nossos futuros profissionais, né, estudantes aqui do Centro Universitário UNA, de já pensar em não somente vender o procedimento, mas também já vender o cosmético para o paciente. E tá tudo certo, porque você tá vendendo aquilo que você confia, que você conheceu. Que você conhece. Geralmente, quando a gente faz essas vendas, são também derivados de produtos que nós utilizamos em atendimento. Então, é super seguro e é super comum, gente. É uma prática comum dentro da nossa profissão. E aí, você comentou que o retinol, né, não é um ativo que você recomenda para compra livre, né? Existe algum outro cosmético que você não indica de forma alguma ir na farmácia e comprar, porque ele pode ser prejudicial à pele do paciente, ou, por exemplo, ao couro cabeludo, cabelo, algo do tipo, além do retinol? Olha, tem alguns produtos que são derivados de um ativo que se chama hidroquinona, que eu não indico absolutamente. E eu, inclusive, né, em alguns países a hidroquinona é proibida justamente por ela ter um efeito citotóxico. Então, ela mata as células e aí ela vai causar outras reações no tecido
como, por exemplo, hipopigmentação. Então, é muito comum, e aí isso é prática clínica muito comum, um paciente com melasma chega, utiliza produtos derivados de hidroquinona durante muito tempo, e aí ela reclama da queixa do melasma, que estava de um jeito, usou hidroquinona durante 2 anos e ficou de tal jeito. E aí, quando a gente joga um instrumento, né, um aparelho que a gente utiliza muito na prática, que chama lâmpada de Wood, a gente enxerga que onde está a mancha é a cor da pele dela. E onde era a mancha tá com uma hipopigmentação, tá clareado. Então, quer dizer, aquele produto, ele matou tantas células que elas pararam de produzir o pigmento natural da pele dela. Então, qualquer produto que é derivado de hidroquinona, eu não indico. E quando chegam pacientes para mim com queixa e com a prescrição da hidroquinona, a gente tem que colocar numa balança, né? As minhas práticas hoje dentro da clínica escola são pacientes que utilizam hidroquinona. Caso queiram ser nossos pacientes, eles precisam de suspender o uso desse produto e esperar um tempo ali de saudável, né? Um tempo para a gente poder iniciar os tratamentos sem a utilização dele como adjuvante no home care desse paciente. Então, produtos derivados de hidroquinona, eu super não indico. A hidroquinona, pessoal, para quem aí não conhece, é um ativo que foi muito utilizado por muitos anos, indicado, né, por médicos dermatologistas. Ainda é, né? Ainda é, mas hoje, com os estudos bem avançados, a gente tem outros ativos que já são indicados. Só que antigamente a hidroquinona era o carro-chefe do tratamento de melasma. Só que tem esses efeitos prejudiciais à saúde, então, de fato, alguns países já não é liberado mais o uso da hidroquinona. E aqui no Brasil ela é liberada ainda e pode se comprar com muita facilidade. E aí, como se tem resultados realmente rápidos do clareamento da mancha, muitas pessoas que não têm aquela disciplina de cuidar da pele vão querer utilizar a hidroquinona. E esse efeito que a Isa tá falando, que é de clarear, né? É um efeito, se vocês quiserem até pesquisar aí pelo celular, chamado efeito confete, não é isso? Exatamente. E a gente tem a morte do melanócito, que é a célula que produz a nossa melanina. Então, olha a gravidade do uso desse cosmético, Exatamente. né? Ele tem a capacidade de matar uma célula importante do nosso corpo, que são os melanócitos, que produzem pigmento. E essa célula, ela não é vilã, porque são os melanócitos que dão o pigmento do nosso cabelo, da nossa pele, da cor dos nossos olhos. E ela se torna, de fato, ela joga, na verdade, mancha, se tornando uma vilã, quando o corpo passa por algum processo de inflamatório, peguei muito sol, ou então utilizei algum produto, né, que gerou essa mancha. Então, por exemplo, no caso do melasma, a gente tem hiperatividade desses melanócitos. Eu não quero matar esse melanócito. Eu quero diminuir a atividade dele. Só diminuir a atividade. Então, a gente vai ter outros ativos, né? Para diminuir essa atividade. Por exemplo, ácido cógico, niacinamida, mandélico, fítico. Aí existem derivados de hidroquinona que não têm esse efeito citotóxico e que eles têm essa capacidade aí de diminuir essa hiperatividade melanocítica e melhorar o aspecto. A gente tem a vitamina C. A própria vitamina C. Então, não é um produto que deva ser utilizado. Porque ele não vai só diminuir a atividade, vai matar uma célula que é importante pra gente. E no momento que ela tá morta e ficou branquinho ali, vocês vão ver aí no celular de vocês, o efeito confete volta a ficar a cor normal da pele. Nunca mais. Nunca Você vai ficar mais. sempre daquela forma. Vai ficar com essas manchinhas branquinhas no rosto. No rosto o resto da vida. Então, eu concordo com a hidroquinona. E uma pergunta final aqui, qual que é o seu cosmético preferido? Nossa, Sara, eu amo protetor solar. Eu acredito que ninguém deva ficar sem protetor solar. É o meu cosmético. Quando chega um paciente e ele me questiona, na verdade, eu questiono sobre a utilização de algum cosmético, eu sempre preconizo a utilização do protetor solar. Porque ele vai te dar essa qualidade de pele a longo prazo. A gente tem que lembrar que a gente não cuida da pele para hoje, a gente cuida da pele para o futuro. Então, o protetor solar, ele é esse cosmético que ele deve ser utilizado, ele deve ser replicado, ele deve ser de boa qualidade e ele precisa de andar na bolsa. Então, meu cosmético favorito é o protetor solar. E o seu é qual? Eu também gosto de protetor solar.
É o meu preferido também, o protetor solar. Eu posso falar que ele é o preferido porque, assim, a partir do momento que eu comecei a usar desde a adolescência, eu nunca mais parei. Então, eu já utilizei sabonetes para pele acneica em uma determinada fase da minha vida. Hoje eu já uso mais um sabonete mais hidratante. É até importante falar que, mais uma vez, reforçando, é importante procurar um profissional para indicar o cosmético da minha pele. A nossa pele, ela pode mudar ao longo da nossa vida. Total. Não é isso? Principalmente nós mulheres, né? Principalmente as mulheres por alterações hormonais. Então, na minha fase ali de adolescência, eu procurei uma dermato para me indicar produtos para pele acneica. Hoje, eu já não faço uso de um sabonete com ácido salicílico, por exemplo. Eu já faço uso de um sabonete hoje hidratante. Então, eu sempre tive essa mudança de cosmético. Qual foi o último cosmético único que eu nunca alterei, nunca mudei e sempre utilizei? O protetor solar. E eu tenho uma característica pelo meu fototipo de pele, que fototipo de pele é a nossa tonalidade de pele, que é uma pele que ela gera uma mancha, uma hipercromia com maior facilidade. Então, se eu tenho uma acne, acabou o processo inflamatório da acne, eu não mexi, eu não me expus ao sol, surgiu uma mancha. Toda vez que surge uma mancha na minha pele, eu uso um ácido, um clareador? Não, eu uso protetor solar. Acabou, você vai se proteger da exposição do sol, ela vai sair, porque ela é transitória. Ela é transitória, essa mancha sai, não é sozinha, é com os meus cuidados com a minha pele. Lógico. O meu protetor solar, o meu sabonete, que hoje eu utilizo sabonetes à base de vitamina C. Uso vitamina C todos os dias? Nem sempre. Por mais que eu ame a vitamina C também, por que eu falo também que o meu cosmético preferido é o protetor solar? Porque, por exemplo, atualmente eu estou usando hidratantes, mas com mais potência ali de hidratação, porque eu fiz uso de um ácido recente, então eu parei um pouco a vitamina C e comecei a usar um hidratante. Esse hidratante tem a vitamina E, que também é antioxidante. Sim. Então, às vezes eu vou trocando os cosméticos que eu vou utilizando na minha pele mediante o que eu tô passando ali naquele momento. Sim. Agora, o que eu nunca deixei de usar o protetor solar e gosto tanto que hoje eu não tenho nenhuma base na minha casa. MAC, Boticário, Nada. Dior. Nada disso. Não tenho nenhuma base na minha casa. O que eu uso no meu rosto? Protetor solar com cor. E um protetor solar em pó por cima para tirar um pouco da oleosidade, né? Da pele ao longo do dia. Então, é até uma dica, né? Eu posso passar o protetor líquido de manhã ao sair de casa. E retocar com pó. E retocar com o protetor solar em pó ao longo do dia. Porque aí eu não sujo minhas mãos. Exatamente. Né? Então, é algo que eu utilizo sempre. Que eu sempre vou indicar. E se eu quiser uma maquiagem mais elaborada, né? Já que eu não compro mais hoje uma base, eu contrato uma profissional, né? Que faz uma maquiagem para um dia especial. E não tem... Você não precisa de comprar bases caríssimas. Se você tiver um bom home care, acabou. Você tem uma pele linda. A pele linda vai te trazer um bom protetor. Mesmo. Aí o protetor bom com cor não precisa de ser uma mega base. Ele dura, muitas das vezes um protetor com cor, mas o pó protetor, ele tem aí uma durabilidade muito grande, às vezes muito maior do que muitos produtos de belezamento que a gente compra. Isso. O que a gente tem que investir hoje, pensando a longo prazo, é em boa qualidade de produtos para passar no rosto, com boa prescrição. Isso. Não adianta comprar vários produtos, vários caros. Faço uma viagem, trago N produtos. Vou na internet, tem uma promoção e eu compro N produtos. Se você não tem uma boa prescrição e a sua pele não tem uma boa qualidade. O segredo é pouco. E, de fato, né, o segredo do bom skincare é pouco e de boa qualidade, entendendo as nossas mudanças durante o nosso período aí da nossa vida. Isso mesmo. Então, se o meu skincare tá em dia, né? Eu também não vou precisar desse excesso de maquiagem. Não. Só por uma ocasião especial mesmo. Isa, você gostaria de complementar alguma coisa? Acho que não. Acho que a gente teve uma boa conversa sobre cosmetologia. E para trazer mais informação para o pessoal aqui da casa poder, né, se interessar muito mais pelo que eles vão aprender e vão ter contato aí. Gente, eu vou aproveitar... para falar de 2 projetos.
nosso, né? Já que a gente entrou com esse podcast, o Poder da Estética, e vamos sempre estar trazendo aqui conteúdos de estética, eu quero apresentar o nosso projeto para vocês, que é a Clínica Escola. A Clínica Escola, a Isa atua na Clínica Escola do Centro Universitário UNA do campus Cristiano Machado. Essa Clínica Escola, nós temos uma gama muito grande de cosméticos, né, para os nossos alunos praticarem. Então, tanto os nossos alunos do curso de estética quanto os alunos de biomedicina conseguem desenvolver atividades lá com atendimento ao público, certo? Isso. E conhecendo já de cosmetologia. Sim, a gente tem um projeto grande, ele já tem, inclusive a Sara iniciou comigo. A gente tem um projeto grande que já vai para o 4º ano, em que há muitos produtos e não tem forma melhor do que o aluno aprender de cosmetologia do que observando a pele do paciente. Então, a gente conversa sobre cosmetologia. Esse semestre em específico, a gente vai ter encontros para a gente discutir os casos clínicos associados à cosmetologia, principalmente a prescrição home care, e também entender um pouco mais daquilo que a gente utiliza dentro de cabine, né, da sala de aula. Esse outro projeto que eu queria, né, apresentar agora para esse primeiro semestre de 2025, onde teremos aí os primeiros episódios do nosso podcast, é de fato o projeto de cosmetologia que a Isa vai rodar, né, para os profissionais em geral da saúde. Então, pode se inscrever. O curso de estética, o curso de biomedicina, alunos de outras áreas que são áreas correlatas que têm interesse de... Por exemplo, curso de farmácia. Curso de farmácia, o curso de físio, o curso de enfermagem, que são alunos que ali têm interesse em atuar também na área de estética e entender um pouquinho mais sobre cosmetologia aplicada aos nossos casos reais. Eu acho que isso é o mais importante. Trabalhando com casos reais, pessoas reais e possibilidades cosméticas reais para aqueles casos clínicos que a gente tem ali. E no caso são os pacientes da Clínica Escola. São os nossos pacientes da Clínica Escola que, né, permitem que a gente utilize a imagem para estudo deles. Isso. E aí, como a gente tem essa prática, né, da aplicação dos cosméticos, os nossos alunos, então, aprendem a utilizar esses cosméticos dentro da clínica e a prescrever cosméticos para esses pacientes utilizarem em casa. Exatamente. E através dos resultados que eles vão observando ao longo do semestre, eles vão começar, então, a fazer discussões dentro desse projeto de cosmetologia. Exatamente. Vamos fazer as discussões e entender um pouco mais de tudo que a gente faz. Bom, Isa, eu adoro falar sobre cosméticos, mas nós estamos finalizando o nosso primeiro episódio aqui do podcast O Poder da Estética, que tem como foco, de fato, trazer o poder dessa área, como pode mudar vidas, não somente dos nossos alunos que estão se formando e migrando para essa área, mas também para a comunidade em geral. Então, são temas, né? Acredito que a gente conseguiu aqui não falar somente para esses alunos, mas para profissionais e também pessoas que não são da área, mas que se interessam pela estética. Isso. Então, eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo de hoje, pela disponibilidade de você estar aqui comigo, de ter aceitado o convite. A Isa é uma amiga muito querida, muito inteligente, que conhece muito de estética, tanto como prática clínica em pacientes, mas também como docente, né? Exatamente. Há muitos anos, então estou muito feliz por você Sara, estar aqui. obrigada, estou muito feliz de começar esse projeto novo com você. Eu acredito que a gente tem uma visão que corrobora muito com os nossos ideais e valores de vida, e eu acho que é isso que importa. A gente não trabalha com educação porque é a nossa opção. A gente trabalha com educação porque são valores de vida. E trazer esse podcast para cá e trazer mais informação e trazer mais entretenimento, principalmente na nossa área, para esses alunos principalmente a comunidade em geral também. É uma das melhores coisas que a gente tem feito, né? E a gente vai continuar aí trazendo mais informação para vocês e mais convidados para falar um pouco mais sobre estética. Tchauzinho. Tchau, gente.